Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa oficina sobre avaliação da educação à distância. Meu nome é Maria Eliane de Souza e eu desejo que o seu contato com esse conteúdo contribua com sua visão e com a sua habilidade na hora de elaborar, de planejar as avaliações dos seus estudantes. Os nossos objetivos são macroestruturas das questões do ENAD, então a gente vai ver quais são essas estruturas e por que o ENAD. O ENAD é uma referência quando a gente pensa em planejar avaliações. Construção de enunciados, o que a gente tem que observar quando a gente vai construir o enunciado de uma questão. E operadores mentais e domínios cognitivos que a gente tem que privilegiar quando a gente planeja nossas avaliações. Então, a gente começa trazendo para vocês 3 tipos de avaliações principais, que são os tipos de avaliação mais utilizados, mais estudados, mais presentes na nossa literatura atualmente. A avaliação diagnóstica, que é aquela que pode ser aplicada, deve ser aplicada antes do aluno ter contato com o conteúdo do curso, do módulo, para que o professor tenha dados, tenha informações sobre os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de determinada temática, assunto, área, e dessa forma essas informações, esses dados, possam contribuir com a qualidade do planejamento para melhorar o planejamento e definir melhor os objetivos de ensino e aprendizagem. A avaliação formativa, ela é a avaliação que deve ser aplicada durante o processo de ensino e aprendizagem, para que durante o processo, eu friso, isso é muito importante, o professor ele tenha condições de verificar, analisar como que está ocorrendo a aprendizagem, se haverá necessidade de durante o processo, de novo, fazer intervenções para corrigir rotas ou então oferecer o mesmo conteúdo, mas de formas diferenciadas, com estratégias pedagógicas diferenciadas. E a avaliação somativa é a avaliação aplicada ao final de um período de estudos, para verificar como se deu a aprendizagem, o que foi consolidado em relação aos objetivos propostos para a aprendizagem. Elementos estruturantes da avaliação. É muito importante que isso fique bem claro para o professor, para a professora, porque esses elementos, com certeza, contribuem para que a gente possa elaborar avaliações mais assertivas. Então, o primeiro deles é o porquê avaliar. É necessário avaliar para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Esse processo sempre estará presente. Então, ao invés de aplicar só a avaliação somativa, é importante trabalharmos com um tipo de avaliação formativa, para que durante o processo nós possamos acompanhar, identificar os sucessos dos alunos e também as dificuldades. E durante o processo, fazer intervenção para sanar essas dificuldades. A gente tem que avaliar, porque se necessário, a gente tem que repetir percursos, mas tendo como foco a importância de que, se for necessário oferecer, por exemplo, o mesmo conteúdo para alguns estudantes, a gente pense também em estratégias diferenciadas, que a gente tenha um olhar mais personalizado, porque cada pessoa, cada aluno aprende de um jeito, e às vezes a repetir percursos da mesma forma já nos diz que não vai adiantar muito, mas se eu repetir o percurso, pensando em situações de ensino diferenciadas, pode contribuir muito para que o aluno dê conta dos objetivos propostos em relação a determinado conteúdo, determinada temática. A gente também avalia para saber como é que foi a internalização do conhecimento, se o conhecimento de fato foi construído. Então, a avaliação mais comum para checar se de fato houve consolidação do aprendizado é a avaliação do tipo somativa. Como avaliar? Para avaliar, a gente precisa escolher instrumentos de avaliação. Então, o cuidado ao selecionar esses instrumentos é observar a compatibilidade em relação aos objetivos do professor. Os instrumentos que eu vou escolher, que eu vou usar para avaliação, eles conversam com os objetivos pensados para o curso, para o módulo, para a semana, para a aula? Esse processo tem que ser absolutamente transparente, então os alunos precisam ter contato previamente com os critérios de avaliação que será cobrado na avaliação.
Privilegiar o raciocínio sobre a memorização. Então, as provas, os tipos de avaliações que olham só o conteúdo, que verificam só se o aluno decorou parte do conteúdo, não nos diz nada a respeito do processo de aprendizagem. E não fala também sobre o processo de ensino, porque em muitas situações o problema está nas estratégias de ensino. Por isso que a aprendizagem não está acontecendo. Então, as situações problema, os estudos de caso, eles contribuem bastante para que a gente priorize o raciocínio em detrimento da memorização. O que avaliar? Então, a gente tem que avaliar o aluno, a gente tem que avaliar o aluno em contato com os conteúdos propostos, em contato com as estratégias de ensino pensadas para ele, para que assim a gente, então, possa observar se está acontecendo a aprendizagem conforme o esperado e quem está com dificuldade de caminhar de acordo com os objetivos traçados. A capacidade de lidar com a informação ou situação e utilizar essa capacidade, essas habilidades cognitivas para agir sobre elas, ou seja, entender uma informação, saber interpretar, compreender a informação. Porque a informação está em todo canto, mas o aluno sabe o que fazer com as informações, saber resolver as situações que chegam até eles, principalmente aplicando o conhecimento adquirido em situações reais da vida. O resultado. Então, como olhar para o resultado das nossas avaliações? O que esses dados nos trazem? Então, os resultados devem expressar o processo de aprendizagem. Numa avaliação formativa, por exemplo, os resultados, eles vão nos dizer como é que está acontecendo a aprendizagem, onde eu tenho que intervir, como eu tenho que intervir. Deixa de verificar o quanto o aluno aprendeu para transformar-se e acompanhar como o aluno está aprendendo, que é, de novo, aqui a avaliação formativa. Eu preciso acompanhar como a aprendizagem está acontecendo. E, de novo, intervir já durante o processo para sanar as dificuldades que se apresentam. Acompanhar o processo de aprendizagem para identificar as dificuldades e intervir para viabilizar ou maximizar a aprendizagem, que foi o que eu comentei agora. Então, esse olhar para a avaliação, ele nos diz de uma nova dinâmica, que é a criação de situações de aprendizagem. Então, se eu identifico dificuldades por meio dos dados que as avaliações me apresentam, eu preciso pensar em situações de aprendizagem diferenciadas, para que, se necessário, o aluno em contato com o mesmo conteúdo, ele possa, por meio de outras vias, de outros olhares, de outros caminhos, desenvolver a sua aprendizagem. Como eu disse já, as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E, às vezes, a questão é só de ter contato com o que se deve aprender de formas diferenciadas. Capacidade de incorporar e utilizar o novo conhecimento em oportunidades de aplicabilidade real na vida. Isso é muito importante, que é a transposição didática ali, que é a relação entre teoria e prática, ou seja, eu entender a teoria e ter condições e ter habilidades de aplicar na vida real para resolver as situações que chegam até mim. Instrumento. O instrumento escolhido, como já foi dito, de acordo, em consonância com os objetivos traçados, deve ter uma divulgação prévia para os alunos, para que eles saibam como será essa avaliação e o que será considerado ou não nos critérios de correção, como já foi dito anteriormente. E também é preciso estar claro como será a pontuação das questões. É indispensável que o aluno veja na avaliação da aprendizagem mais um momento de expressar o conhecimento construído por ele, de apresentar o que sabe, e não o que o professor ou tutor de antemão sabe que ele não teve chance de aprender. Então, muito cuidado na hora de selecionar o conteúdo que será cobrado na avaliação, na hora de pensar nas questões que vão compor a avaliação. É importante priorizar o que o aluno já sabe, o que ele aprendeu, e aí oportunizar situações para que ele possa aplicar o que ele aprendeu, para que ele possa fazer a relação entre teoria e prática, e não dificultar, principalmente na educação à distância, e muitos alunos ficaram muito tempo fora da escola, então voltam para a educação à distância e sentem também
A diferença de estudar longe de um professor que está ali, que poderia estar ali auxiliando, não é imediatamente, como é na modalidade presencial, o contato com uma prova que deixa esse aluno inseguro, que afeta a sua autoestima de modo negativo, com certeza um prato cheio para que ele possa evadir, para que ele possa desistir do curso. A gente fala um pouquinho agora sobre a taxonomia de Bloom. Bloom foi um educador que desenvolveu uma organização de classificação de objetivos de ensino de maneira hierárquica. Então, na proposta dele, na visão dele, deve-se organizar os objetivos de ensino de maneira mais simples e vai caminhando para uma complexidade média e depois para uma alta complexidade. O termo taxonomia ou taxonomia vem do grego taxis, ordenação, e nomos, sistema, ou seja, sistemas de organização, de ordenação de objetivos. E ele elaborou algumas categorias para organizar essa hierarquia. Então, parte-se de um objetivo mais simples, que é o conhecimento, depois compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O conhecimento é um dos níveis mais simples de complexidade, compreensão e aplicação tem uma complexidade média, análise, síntese e avaliação já são categorias que apresentam uma complexidade avançada. Vamos ver cada um desses itens? Então, conhecimento para Bloom é quando a gente espera que o aluno possa reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Ele possa memorizar dados e conteúdos previamente estudados, como datas, relatos e teorias, relacionando a busca por informação relevante. Ou seja, o aluno tem uma noção das informações, do conteúdo ao qual ele foi exposto. A compreensão já exige um pouco mais. Espera-se que o aluno possa estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. Ele possa, então, fazer uma verificação lá na sua estrutura cognitiva e aí ressignificar os conhecimentos que ele já tem com o novo conhecimento adquirido. Espera-se também que ele possa utilizar a informação original e ampliá-la, reduzi-la, ou seja, resumi-la, sintetizar ou representá-la de outra forma. A aplicação. Já nessa categoria, nessa ordenação de complexidade média também, espera-se que o aluno possa aplicar um conhecimento numa situação inédita para o aluno, que deverá gerar algo novo. Então, uma situação nunca experimentada ou vivenciada por ele, mas ele possa usar o conhecimento como ferramenta para agir diante dessa situação. Utilizar informações, métodos, conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Já a análise, que aparece na complexidade mais avançada, espera-se que o aluno possa dividir a informação em partes e entender a inter-relação existente entre elas, desdobramentos de uma comunicação em seus elementos ou partes constituintes. Então, que ele possa aqui comparar e interrelacionar informações que chegam até ele de acordo com o que há de comum ou o que possa discriminar as diferenças entre partes de uma comunicação ou de informações. Síntese. Combinar, nesse nível aqui de ordenação, espera-se que o aluno possa combinar elementos e partes de modo a sintetizar o todo, identificar ou criar uma nova visão, estrutura ou modelo, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Então, aqui ele já combina elementos, ele é capaz de rapidamente, sintetizar os conhecimentos que ele tem, ou seja, ter uma visão genérica, mas rapidamente sintetizar esse conhecimento. Identificar ou criar uma nova visão a partir dos conhecimentos consolidados que ele já tem. A avaliação.
Espera-se que o aluno seja capaz de validar critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. Então, aqui a gente já enxerga que é um aluno que ele já está muito avançado em relação ao conhecimento que ele tem que desenvolver. Julgar ideias, procedimentos e promover soluções para certos propósitos. Então, aqui tem alguns verbos interessantes, gente, que podem nos ajudar a elaborar os enunciados das questões e também facilitar para que a gente possa observar no resultado da avaliação como que esse estudante está caminhando, se ele está ali trazendo para nós uma hierarquia de conhecimento, lá uma complexidade mais simples, se ele já está avançado, aí como nós vimos por aqui, se ele está, por exemplo, no nível de complexidade de aplicação ou de análise, síntese ou avaliação. Esses verbos, claro, tem muitos outros aqui, são só algumas referências, podem nos ajudar, porque na hora de pensar numa questão, esse exercício não é simples, né? Elaborar uma avaliação não é simples, mas essa relação de verbos que estou apresentando aqui para vocês e tantas outras listas, né, que vocês podem selecionar, pode nos ajudar, então, a pensar em enunciados mais assertivos, para que a gente possa, de fato, acompanhar o processo de ensino e aprendizagem e observar também, lá na avaliação somativa, o que essas informações estão nos dizendo em relação à consolidação da aprendizagem dos nossos alunos. Então, se eu quero trabalhar lá no primeiro estágio, na primeira hierarquia de conhecimento, quero saber se o aluno tem algum conhecimento, né? Por exemplo, lá na avaliação diagnóstica, tem alguns verbos que podem nos ajudar, como, por exemplo, listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. Se eu quero saber se ele já compreende determinado conteúdo, eu posso começar o meu enunciado com verbos do tipo esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. Já se a intenção é verificar se ele sabe aplicar, se o aluno sabe aplicar um conteúdo estudado, verbos que podem nos ajudar no enunciado são utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular, demonstrar, classificar. Já se eu quero saber se ele está mais avançado, se está já no estágio de complexidade de aprendizado, de desenvolvimento do conhecimento, tendo a habilidade de fazer análises, eu posso usar verbos como resolver, ou seja, resolva, apresenta uma situação, né, não é? E aí chamo o verbo resolva, com base na situação acima descrita, resolva, tal, e elenco, por exemplo, uma situação, problema. Então, resolver, categorizar, diferenciar, comparar, explicar, integrar, investigar. Avaliar, se eu quero saber se o meu aluno já tem capacidade, tem a habilidade de avaliar, então eu posso usar verbos defender, delimitar, estimar, selecionar, justificar, comparar, explicar. Se eu quero saber se ele já tem habilidade de criar, então eu posso usar verbos do tipo elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar e tantos outros. Mas a gente pode começar com esses, por exemplo, na hora de elaborar os nossos enunciados, e aí com o tempo, exercitando, né, com a experiência, a gente vai adotando outros verbos. O importante é a gente entender o conceito. Tipos de questões. Então, aqui a gente tem esses tipos de questões que aparecem aqui são questões que a gente encontra nas avaliações do padrão ENAD, né, que é o Exame Nacional do Ensino Superior.
Então, e lá essas questões elas têm uma estrutura, elas têm um enunciado, elas têm 5 alternativas como respostas, não podem ser 4, não podem ser 3. Então, são 5 alternativas. Lá o espaço para resposta, aquele parênteses que aparece para marcar, quando a gente vai digitar, 3 espaços entre abertura e fechamento do parênteses, que vem antes da alternativa. Então, essa é a estrutura típica das questões padrão ENAD, que é o que a gente encontra nas principais avaliações que a gente realiza ao longo da nossa vida acadêmica, ou então, quando a gente vai prestar concurso, por exemplo, a estrutura das avaliações que a gente encontra são as avaliações do padrão ENAD, que é a nossa grande referência para a elaboração de questões, que tem o enunciado, e aí tem uma situação, problema, e aí as respostas, as alternativas compostas por 5 alternativas. Elas são do tipo objetivas de múltipla escolha, de resposta múltipla, complementação simples, asserção-razão, resposta única, questão de foco negativo, interpretação, questão de associação. Aí, quando a gente vai elaborar essas questões, é importante a gente consultar mesmo materiais, a gente digita no Google Manual de Questões Padrão ENAD, lá a gente vai encontrar muitas referências que vão nos ajudar a elaborar questões que vão privilegiar o raciocínio e não a memorização. Aqui eu trouxe um exemplo de resposta única. Então, eu tenho um enunciado. Como deve ser pensado o enunciado para uma resposta única? O enunciado deve ser redigido em forma de pergunta e as alternativas devem responder à pergunta. Então, exemplo de enunciado. As alternativas descritas abaixo descrevem breves falas de um gestor aplicando um feedback para um dos seus colaboradores. Qual das falas corresponde a um feedback adequado? E aí lista as 5 alternativas para o aluno responder. Então, muito resumidamente, foi um apanhado, não é, para uma oficina assim mais breve, dos cuidados que a gente tem que ter ao elaborar uma avaliação. E eu espero que o contato com essas informações possam assim contribuir muito para facilitar um pouco mais o seu exercício de pensar em avaliações que vão de fato contribuir com a sua análise do processo de ensino e aprendizagem. Então, a terem em foco as avaliações diagnóstica, formativa e somativa, e saber o que fazer com esses dados, olhando para a intervenção de maneira mais assertiva, com certeza vai contribuir para o sucesso dos nossos objetivos em relação à aprendizagem dos alunos que a gente mediar. Então, muito obrigada pela sua atenção, e agora eu divulgo aqui algumas referências interessantes que podem também contribuir com a sua pesquisa. Ocimar Munhoz Alavarce, que traz uma pesquisa muito interessante sobre desafios da avaliação educacional, ensino e aprendizagem como objeto de avaliação para a igualdade de resultados. Então, tudo online, você pode acessar esses cadernos. Tem aqui um link para que você possa pesquisar tipos de questões do ENAD, né? É só clicar e você vai ter um material interessante para te ajudar a pensar na estrutura das questões. E o Cipriano Carlos Lucchesi, que fala para a gente de avaliação de aprendizagem na escola. Nilda Alves, que também tem temas de pedagogia, diálogo entre didáticas e currículo. Um apanhado muito breve de algumas referências importantes, de alguns autores, pesquisadores importantes, que falam sobre avaliação especificamente. É isso, então. Muito obrigada. Bons estudos para vocês.